Olá a todos, eu sou o Júlio Anselmo e esse é o canal Opinião Socialista. Bom, hoje vamos debater a tal da entrevista do Boulos, que ele fez duas coisas, fundamentalmente. Uma, defendeu o governo acriticamente, tudo que o governo vem fazendo seria uma maravilha, e segunda coisa, criticou uma tal de uma esquerda purista, que para ele seria, ao que parece, um grande problema no debate político brasileiro hoje. Então, vamos ao debate. Veja, o Boulos, inclusive, começou o debate sobre a 6x1, né? Sabe o que o Lula vai fazer, passando no carnaval? Vai botar um projeto de lei com regime de urgência pelo fim da 6x1. Sabe o que isso significa? Projeto de lei com regime de urgência mandado pelo presidente da República, o Congresso é obrigado a votar em 60 dias, senão tranca a pauta. Então vai ter que votar 6x1. Sabe uma crítica que eu tenho a um segmento da esquerda, que eu chamaria de um segmento academicista ou lacrador? É o seguinte, uma turma que se comporta como se fosse uma consciência crítica da esquerda, um superego da esquerda. Então, o trabalho principal é você ficar falando o que a esquerda não faz, onde a esquerda erra, onde a esquerda real, a esquerda popular, a esquerda que disputa de verdade. É uma consciência crítica, uma testemunha da história que fica ali dando aulas de saber do que a esquerda deveria fazer. Só que só prega para convertido, é uma vanguarda muito aguerrida, só que sem nenhuma retaguarda, é o general sem exército, não tem ninguém do atrás dele, não bota 10 pessoas na rua, não convence o vizinho das suas posições e se meio que quase se regozija porque ele é o mais revolucionário que todo mundo. Sabe por quê? Porque não precisa lidar com a vida real. A vida real é feita de contradição. A vida real é feita de negociação real. A vida real, não dá pra você ser purista e falar é tudo ou nada. Ou vai ser 4x3 agora, ou a gente não aceita nada e o resto é traição. Primeiro, ninguém no movimento pelo fim da escala 6x1, ninguém na esquerda brasileira, ninguém é tudo ou nada. Esse debate não existe. O que nós somos, sim, é a favor do fim da escala 6x1 de verdade. O que significa fim da escala 6x1 de verdade? É que acabe a escala 6x1 e que isso signifique uma redução da jornada de trabalho das pessoas e que não haja diminuição de salário. Veja, se você supostamente acaba com a escala 6x1, mas você ao mesmo tempo reduz o salário, resolveu pouco problema, porque o salário já é uma miséria, você vai reduzir ainda mais. Se você acaba com a escala 6x1, mas isso vai significar você trabalhar 44 horas semanais em 5 dias, a sua jornada semanal e mensal não muda. Tá? Muda que você vai ter um dia mais de folga, mas você vai trabalhar muito mais nos outros dias, você vai se cansar tanto quanto. Então, o que nós defendemos é uma coisa relativamente simples, é que ao fim da jornada 6x1 signifique de verdade a redução da jornada de trabalho. Ponto. E que não tenha redução do salário, porque os salários já são baixos e arrochados. Veja, o Hugo Mota, presidente da Câmara, não preciso aqui nomeá-lo, um reconhecido defensor dos capitalistas, inclusive de direita, inclusive com relações com o bolsonarismo, enfim. Inclusive o PT ajudou a botar ele lá na presidência da Câmara. Hugo Mota resolveu dar prosseguimento aos projetos de fim da escala 6x1. Eu te pergunto, por que o Hugo Mota, reconhecido defensor dos capitalistas, e porque uma parte, inclusive, dos empresários, uma parte do sistema aí, capitalista, está defendendo o fim da 6x1 e que se aprove alguma coisa? Eu, pessoalmente, acho que a melhor relação empregador-trabalhador é a relação por hora. Hora trabalhada, hora recebida. Porque eles querem transformar a luta pelo fim da escala 6x1 numa coisa, num Frankenstein, que acabe com a 6x1 no papel, mas que na prática signifique apenas uma flexibilização da jornada. Que inclusive vai se transformar em novos ataques aos trabalhadores. O que eles querem é flexibilização total da jornada. E, inclusive, recebimento de salário proporcional ao tempo que você trabalhou. Então, os que eles querem é isso, dizer, não, olha, acabou 6x1, agora o tanto que você trabalhar, o tanto que você vai receber, ou você pode trabalhar muito mais num dia para você ter menos dias no total trabalhado. Isso é pegar a luta pelo fim da 6x1 e transformar num ataque contra os trabalhadores. É tentar fazer os trabalhadores de idiota. Então, veja, o Boulos diz que vai apresentar uma proposta, o governo vai apresentar uma proposta. Aí eu te pergunto, qual é a proposta do governo? O governo vai apresentar uma proposta que seja fim da 6x1, com redução da jornada, sem redução salarial, vai ser 5x2, vai ser 4x3, vai ser 36 horas, vai ser 40 horas, mantendo o salário,
proibindo o rebaixamento de salário, ou vai ser uma coisa já acordada com o Centrão, já acordada com o Arthur Lira, já acordada com os capitalistas, que é para fingir que está aprovando o fim da 6x1, mas que na prática é flexibilização da jornada e flexibilização do salário. Então aqui não é uma disputa tudo ou nada, nós só aceitamos 4x3, senão não é nada. Não. E nós achamos, inclusive, que o movimento tem que negociar. Claro, negociação faz parte da luta política enquanto existiu o capitalismo. O problema central não é esse. O problema é em base a qual projeto que nós vamos negociar. Eu acho que o governo se diz que defende os trabalhadores, se diz que quer de verdade acabar com a 6x1 sem redução do salário e significando redução da jornada, o governo tinha que apresentar uma proposta desse jeito. Qual é a proposta que o governo vai apresentar? Então, isso é uma primeira questão. Segundo, nós achamos que nós precisamos focar e tem que ser centro da luta política a mobilização, mas mais que isso, a pressão sobre o Congresso, sobre a direita, sobre o Centrão, para que aprove a pauta do movimento. A partir daí você negocia. Agora, o governo, o Boulos, o Lula começa invertido. Primeiro negocia com o Centrão, primeiro compactua com o Centrão o que seria possível aprovar e a partir daí enfia a goela abaixo do movimento. Isso não é negociação, isso é imposição de um acordão com a direita. Outra coisa é, o movimento apresenta sua pauta, tá lá o PL e a direita vai desfigurar no Congresso, aí nós temos que cercar o Congresso, nós temos que fazer mobilização, tem que pressionar. Se a resultante for uma coisa deformada por causa do peso da direita, ok. É parte da luta política agora. Qual vai ser a postura do governo? O governo sempre tenta negociar primeiro, compactuar primeiro com a direita e depois enfiar isso goela abaixo. Nós temos que fazer o que a gente tem condição de fazer. Nós estamos fazendo. O Boulos, por exemplo, diz que o governo faz o máximo que dá na correlação de força, porque o Congresso é dominado pela direita. Mas lembrem do arcabouço fiscal. Como é que foi o debate do arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal é um projeto do PT, do Lula e do Haddad, que foi aprovado no Congresso Nacional, que mantém o teto de gasto, que mantém o sufocamento para a saúde e para a educação. Veja, o arcabouço fiscal ele não foi implementado com uma derrota do governo no Congresso na mão do Hugo Mota e na mão do Centrão e na mão da direita. Foi o governo que compactuou com o Centrão e aprovou isso aí primeiro. Então o governo não apresentou uma proposta boa e foi lá à direita e desmontou. Vocês me entendem? Então o Boulos faz uma inversão de como a coisa é, de como a coisa de verdade acontece. Tá? Para tentar dizer o seguinte, aqui o problema é que tem um setor muito radical, que não aceita, que só quer brigar, que não aceita negociar, que é tudo ou nada. Não, o problema é que aqui tem um governo que se diz de esquerda, se diz defensor dos trabalhadores, mas que na verdade concilia tudo com o Centrão e com a direita e tenta enfiar isso goela abaixo dos trabalhadores como se fosse a única coisa possível a se fazer. E não é verdade. Inclusive vai precisar da mobilização social para ajudar a pressionar no Congresso. Aí ele até diz, não, tem que pressionar, tem que fazer mobilização, beleza, mas o povo não está se mobilizando. Aí ele diz que tentou fazer a mobilização, mas o povo não foi. Então ele começa a desenhar o quê? Que o problema é que não tem correlação de força, que não tem correlação de força para fazer mais, que não tem correlação de forças para implementar. Olha como há uma inversão da realidade aqui. Vamos mudar um pouco de assunto. Ele diz que o povo não está se mobilizando. Eu conheço um pessoal que se mobilizou em dezembro do ano passado. Sabe quem? Os trabalhadores dos Correios, os trabalhadores da Petrobras. Agora estão se mobilizando os indígenas lá no Rio Tapajós. Antes teve mobilização dos professores em alguns estados. Tem uma série de mobilizações que ocorrem durante o governo Lula. E o governo Lula atendeu esses trabalhadores? Não tinha correlação de força na Petrobras para atender toda a pauta de reivindicação dos petroleiros? Ou foi o governo que indicou a direção da empresa que optou por fazer uma política que privilegia o acionista e os grandes capitalistas da Petrobras, em detrimento dos trabalhadores? Ah, mas não tinha correlação de força. Tinha correlação de força, tinha uma greve, uma puta greve na base, uma greve forte e tal. Por que não atendeu os trabalhadores? Por que agora, quando os indígenas do Tapajós estão contra a privatização, vocês estão inventando de fazer um plebiscito e não acabar com a privatização? Não retroceder a privatização. Então, como assim o problema é de correlação de força? Dizer, eu sou o mais revolucionário do mundo e todo mundo tá traindo e não sei o que e tal. Fala isso, bicho. Até papagaio fala. Agora, a questão é quem constrói uma esquerda real. E, inclusive, isso se combina com esse debate de que eles são uma esquerda popular que faz as coisas que garante vitórias. Eles seriam uma esquerda popular que garante vitórias, que acabaram com a fome, fizeram o Bolsa Família, tiraram milhões da pobreza, e nós somos uma esquerda purista que não garante nenhuma vitória e só fica reclamando. O que o PT resolveu dos problemas sociais do país nos últimos 18 anos de seu governo? Nos últimos 18 anos, não. O que o PT fez de estrutural que mudasse o país ao longo dos seus 16 anos de governo? Veja, o fim da ditadura foi em 89.
Nós temos 36 anos de democracia. Desses 36 anos, o PT governou 18 anos. Minha pergunta é, o que o PT mudou em profundidade e estrutural desse país? Veja, as medidas progressivas de atenuar um pouco a desigualdade social, a miséria. Nós somos um país muito pobre, um país com uma desigualdade profunda. Óbvio que receber R$600 por mês por uma família que está morrendo de fome faz diferença. Óbvio que você tem uma política de fazer um reajuste mínimo que seja no salário mínimo faz diferença no país que 70% da população ganha R$2.500 por mês, claro. Agora, qual o problema? Isso não é uma mudança estrutural do país. Isso não é enfrentar o poder dos capitalistas em sua profundidade. Então é por isso que mesmo depois de 18 anos de governo do PT, ao longo desses 36 anos, desde a redemocratização, com um governo de 4 anos da direita, ele consegue desmantelar isso tudo. Sabe por que o Bolsonaro conseguiu desmantelar tudo? Porque essas medidas são frágeis, são efêmeras, são breves, não mudam nada de estrutural. A lógica do sistema e a estrutura do país, ou seja, o que eu estou falando? O país segue se desindustrializando, o país segue em decadência, o país segue com os capitalistas dominando, mantendo o nível de desigualdade altíssimo, usurpando as riquezas naturais, explorando os trabalhadores, mas também usurpando os recursos do Estado, através da dívida pública, através dos juros altos, através de um monte de coisa. As multinacionais seguem vindo aqui, sugando as riquezas naturais, privatizando as empresas, tirando tudo e os trabalhadores cada vez menos. Então, essa lógica, essa estrutura do país, o PT não rompeu, não mudou, não se enfrenta. Por quê? Porque a burguesia brasileira é uma burguesia associada à burguesia imperialista, uma burguesia que não tem projeto nacional de desenvolvimento, quer desenvolver nada, ele quer acumular capital o mais rápido possível para ter mais lucro e o povo que se lasque. E o PT expressa isso. Claro, o PT tem um projeto capitalista diferente do Bolsonaro, diferente da ultradireita. Ultradireita é neoliberalismo, 1000 grau, privatização, exploração e pancada. O PT é tentar desenvolver, tentar induzir a economia com um gasto público maior e tal. Mas sabe o que os caras fazem com esse gasto público maior? Em bolsa, faz lucro. Então veja, nesses 18 anos do governo do PT, que o Boulos disse que o PT resolveu vários problemas sociais. Eu te pergunto, o país ficou mais industrializado ou menos? O Brasil ficou mais desenvolvido ou menos? O povo vive cada vez melhor ou a situação da desigualdade social não muda em sua profundidade? Os problemas sociais se resolveram? Nós estamos mais livres do imperialismo hoje, depois de 18 anos do PT, ou estamos mais dependentes do imperialismo? Nós estamos mais privatizados ou menos privatizados? O capital, as multinacionais, os grandes capitais dominam mais ou menos o Brasil. Aí vocês ficam no terreno da possibilidade. Falar, não, nós não fizemos essas mudanças mais profundas porque não tinha condição. Claro, mas ao vocês administrarem o capitalismo e serem participantes desse nível de decadência e desindustrialização e de problemas sociais do país, vocês deram margem para o surgimento e fortalecimento de uma ultradireita bolsonarista, autoritária, reacionária, golpista. O resultado, depois de 18 anos do PT fazendo o que fez, o PT, o PSDB, a direita, o Centrão, todo mundo é responsável, tá? Aqui eu tô focando no PT, porque governou 18, porque minha polêmica aqui é com o Boulos. Depois de 18 anos do PT, o governo do PT, que fez o possível para vocês, não foi suficiente nem para impedir que a direita voltasse a governar. E mais, foi munição para o ressurgimento de uma direita autoritária que defende ditadura militar, que estava enterrado. Porque depois da luta pelo fim da ditadura, essa direita autoritária que sempre existiu no país estava na defensiva, foi brutalmente derrotada com a luta pelo fim da ditadura. Redemocratizou o país. Democracia liberal burguesa e tudo mais. E vocês governaram 18 anos essa democracia liberal burguesa, em base a uma vitória democrática contra a ultradireita ditatorial, e vocês não fizeram nenhuma mudança estrutural para resolver os problemas sociais profundos do país. Fizeram mudanças cosméticas, que com 4 anos o Bolsonaro destruiu de novo. Aí vocês assumem agora, novamente, em 2022, e cometem o mesmo erro. A vida real, você não dá para você ser purista. Então veja, Boulos diz que nós somos uma esquerda purista. Uma esquerda que não intervém na realidade, uma esquerda que não... Eu poderia dizer que vocês são a esquerda na volta a gente compra. Vocês são a esquerda que nunca dá para fazer nada, a não ser o que vocês já estão fazendo. E o problema é sempre dos outros. Então o problema é das massas que não se mobilizam. Mas quando se mobilizam em junho de 2003, em junho de 2013, se as massas se mobilizam, como foi em junho de 2013, aí o problema é que as massas se mobilizaram demais. Então se não se mobiliza é problema, se mobiliza é problema. O problema é que tem uma esquerda crítica, tem uma esquerda radical, que aí somos nós, aí o problema é nosso. Aí o problema é que... Aí vocês vão inventando problema. E nunca é com vocês. Vocês não, vocês fazem tudo que é o possível.
Vocês são os salvadores da pátria dos trabalhadores e da esquerda brasileira e mundial. Assim não é possível. Quando eu participava e organizava ocupação de terra improdutiva pelo MTST... Veja, e você usa a sua história de luta como se isso fosse salvo-conduto. Mas olha, lutar nesse país, muita gente luta. Você lutou, você foi um líder do Movimento Sem Teto, inclusive nós tivemos unidade de ação com você em vários momentos, Pinheirinho, vários enfrentamentos que nós fizemos contra o governo do PT lá em 2012, 2011, mas um monte de gente luta nesse país. E não é incomum na história do movimento socialista, na história do movimento dos trabalhadores, pessoas ou militantes saiam das lutas e vão para os gabinetes e palácios e tem uma atuação a partir daí de tentar desmobilizar a luta. Ou tem uma política que leva à desmoralização. Então, veja, os 18 anos do PT, que governou essa decadência capitalista no Brasil, ajudou a retroceder a consciência, a luta e a organização da classe trabalhadora nesse país. A dar munição na cabeça das pessoas para que elas sejam ganhas para esse liberalismo doido aí da ultradireita bolsonarista. A manicure lá da cidade de Tiradentes que falou, eu não vou estar no Boulos, não. Porque o Boulos radical demais. É radical demais. É um cara, ele defende só pobre, eu não sou pobre. Então, na entrevista você fala da senhora que não vota em você porque você seria radical demais. Você fala daquele setor, daquele pessoal que falou que você defende os pobres, mas não vota em você porque ele não se vê pobre, ele se vê empreendedor e tal. Claro, toda essa ideologia liberal, toda essa ideologia de direita na cabeça dessas pessoas, o PT ajudou a fomentar. Ou não foi o PT que transformou todo mundo em consumidor, ou não é o Lula que diz que nós não podemos ter ordem de empresário, ou não é o Lula reivindicando que no governo dele nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro, que isso era bom. Ao fazer essa política, ao desmontar todo o classismo, ajudar a desmontar todo o classismo que vinha dos anos 80, o PT ajudou a dar espaço para esse tipo de coisa na cabeça das pessoas. Então, em nome de governar esse sistema capitalista dentro do possível, vocês ajudaram vocês engendraram o monstro bolsonarista e tudo mais. E agora vocês repetem a lógica. O problema seria da esquerda, que critica vocês. A esquerda hoje, que luta contra a ultradireita e também luta contra os ataques do governo Lula, que faz privatização, tá aí o Rio Tapajós, que não atende os trabalhadores, tá aí a greve dos petroleiros, que faz arcabouço fiscal, tá aí as medidas do Haddad, que faz todo o plano neoliberal de superávit primário, de respeitar a dívida, de respeitar os contratos, que tenta agora vender as terras raras para os Estados Unidos aí anunciando milhões aí para terra rara. Vocês ajudaram a privatizar o parque elétrico brasileiro. Enfim, vocês fazem tudo isso aí. A esquerda que critica tudo isso aí, com razão, critica um programa que vocês fazem que não é um programa em prol dos trabalhadores, essa esquerda seria o problema. Então, veja, em última instância, esse debate todo, só te resta o argumento ad hominem, né? Você faz um argumento ad hominem para toda a esquerda. Então você acaba por... A única coisa que te resta é criticar a esquerda radical, porque ela é pequena. Tenta fazer um argumento de autoridade. Então, como você tem muito voto, como você é majoritário da esquerda, então logo você está certo. As organizações se constroem, o peso das organizações se constrói em processos históricos muito complicados. O fato da esquerda radical hoje ter um peso pequeno e a maior parte da esquerda brasileira ser dirigida pelo PT tem explicações históricas profundas e não necessariamente isso diz respeito apenas à qualidade e à capacidade dos setores, ou quem tem a melhor política, quem tem a pior política. Não é assim as coisas. É curioso, porque você critica muito a esquerda radical, da sua irrelevância, e você perdeu a maior parte e você perdeu grande parte do tempo na sua entrevista falando mal dessa esquerda radical. Eu te pergunto, o que está incomodando? Será que as contradições dessa política econômica levada a cabo pelo PT, que é capitalista, começam a aflorar e vocês começam a sentir a necessidade de ter que responder à esquerda radical? Enfim, o fato é, nós vamos continuar essa empreitada para demonstrar aí todas as ações perversas do governo federal e como que, se nós queremos construir no Brasil um processo socialista, revolucionário, de emancipação da classe trabalhadora, nós não podemos ficar a reboque de um governo que faz uma conciliação de classe para os capitalistas. Então nós precisamos construir uma alternativa independente dos trabalhadores, que enfrente a ultradireita e que lute também contra os ataques do governo, contra a sua política econômica, que seja independente do governo, que seja de oposição de esquerda. Esse é o caminho. Então, não pode ser que para ficar no terreno do possibilismo, para ficar no terreno do que é possível com esse Congresso, do que é possível na luta contra a direita, os trabalhadores apoiam um governo que se diz de esquerda, mas que faz uma política que é também
capitalista, que também atende o mesmo grupo empresário. Eu não posso, contra a privatização do Bolsonaro, fazer a privatização eu mesmo. Eu não posso, em nome da ultradireita que atende os capitalistas, eu vou atender os capitalistas de outra maneira. O problema da correlação de força, e termino com isso, é que nós precisamos ter uma política que nos ajude a criar uma correlação de força capaz de mobilizar e organizar a maior parte da classe trabalhadora brasileira e ganhá-los para um programa revolucionário socialista. Nós precisamos disputar essa ideia desse pessoal que está com essa ideia liberal, com essa ideia de direita, com essa ideia conservadora, mostrar, desvelar para eles a realidade, mostrar para eles como eles têm que apoiar e ser parte de uma luta para fazer uma revolução, para derrubar o poder burguês e tudo mais. O problema é que você está tanto na institucionalidade, Boulos, que você não consegue nem ter essa perspectiva mais. Você acha que a política se reduz a quem tem mais carro, quem tem mais voto, o que é possível fazer com esse Congresso. Agora, você já parou para pensar que é possível, se a gente convencer os trabalhadores cercarem esse Congresso e obrigar o Hugo Mota a votar o fim da 6x1 tal qual a gente está propondo, que é reduzindo a jornada sem reduzir o salário, e que o custo de sair recaia sobre os lucros das 250 maiores empresas, sobre o lucro das multinacionais. É possível fazer isso. Se o povo se mobiliza, se a gente convence o povo. Agora, como nós vamos convencer o povo? Fazendo um acordão com o Mota de antemão? Ou apresentando as contra... E olha que loucura. Sabe por que eu desconfio do projeto do governo? Porque você, na sua entrevista, em nenhum momento falou desse perigo do Hugo Mota e da direita e da burguesia fazer esse ataque. Transformar a luta pelo fim da 6x1 num ataque para flexibilizar a jornada de salário. Você não alertou isso. Vocês não estão alertando isso. Vocês estão comemorando que o Hugo Mota andou com o processo, como se o Hugo Mota agora fosse aliado dos trabalhadores. Isso ajuda a disputar consciência? Isso ajuda a criar correlação de força? Ou isso ajuda a enganar, a iludir os trabalhadores? Não é fazendo o que vocês fazem que ajuda a construir a correlação de força necessária e ajuda a construir uma perspectiva socialista e revolucionária. Esse é o tema.